Literatura de cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de cordel para você. Dessa vez atendendo aqui ao pedido do Helenildo Lagoa que nos pediu o romance de Genoveva. Olha, eu encontrei um romance chamado Os Martírios de Genoveva. Eu espero, Helenildo Lagoa, que seja exatamente esse que você está pedindo, porque assim eu vou conseguir atender com muita satisfação, com muita alegria ao seu pedido. E se não for, você me avisa que eu vou continuar procurando para você até encontrar o romance que você gostaria de ouvir. Mas antes eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você viesse aqui no botão inscrever-se e nos deixasse a sua inscrição. É muito importante. Deixe também as notificações ativadas, aquele sininho do YouTube, porque senão você vai perder muitos dos 1000 romances de cordel que nós vamos gravar aqui no canal. E também deixa o seu like. O like ajuda muito porque assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e ele compartilha esse vídeo com mais e mais pessoas. Pessoal, o autor desse romance, Os Martírios de Genoveva, eu não sei com certeza quem é. Fazendo pesquisa eu encontrei que pode ser o Leandro Gomes de Barros, João Martins de Ataíde, José Bernardo da Silva, José Galdino da Silva Duda. E por que tudo isso, João? Antigamente, os autores de cordel, eles costumavam comprar os direitos autorais dos outros. Então por isso eu não tenho certeza quem é o verdadeiro autor do romance Os Martírios de Genoveva. Mas vamos lá. A nobre publicidade leva respeitosamente um caso que sucedeu na Europa antigamente, o qual não foi esperado, fez comover muita gente. Nessa história se vê a virtude progredir, a verdade triunfar, o mal se submergir, a honra salientar-se, a falsidade cair. Neste tempo na Alemanha a luz do cristianismo tinha melhorado tudo, não tinha mais despotismo, já tinha se despistado as trevas do paganismo. Logo que chegou a luz da santa religião, novas leis, novos costumes tomaram força e ação, os homens se industriaram, tudo teve aumentação. Foi nesses tempos remotos que um certo duque casado residia na Alemanha, homem muito respeitado, liberal, justo e honesto, de todos admirado. Fazia a justiça reta, remia a necessidade, a mulher era uma fonte de ternura e caridade, amava um ao outro como Deus ama a verdade. Dessa união conjugal uma criança nasceu, chamava-se Genoveva, forçosamente cresceu, os costumes de seus pais divinamente aprendeu. Genoveva era dotada de inteligência e engenho, nas feições dela se lia o mais perfeito desenho, a natureza em orná-la se esmerou e fez empenho. Além dessas qualidades, em tudo era preciosa, modesta e trabalhadora, cortês e religiosa, graças à educação de sua mãe extremosa. Quando estava em orações, ajoelhada entre os pais, parecia ser um anjo das regiões divinais, que tinha baixado à terra para exemplo dos mortais. Toda vestida de branco, com seus cabelos dourados, solto em cima dos ombros e os olhos levantados para o céu, pedindo a Deus para bem dos tribulados. Ao travesseiro dos doentes era um anjo tutelar, divino consolador dos pobres desse lugar, quem a visse estando triste tinha de se consolar. Assim passou Genoveva toda a sua juventude, adorada de seus pais, gozando muita saúde, era o exemplo das filhas na honradez e virtude. O duque, seu pai que era um cavalheiro honrado, entrou em uma batalha para a qual foi convidado, em benefício da pátria naquele tempo passado. Enfrentou um cavaleiro e entraram em uma contenda, já ia o duque morrendo, que a luta tornou-se horrenda, neste interim ouviu dizer, permita que o defenda. Era o conde Sigifrói, cavaleiro rijo e forte, vendo que o conde morria, se condoeu de tal sorte, que venceu o inimigo e salvou o duque da morte. O duque, vendo esta ação, deu-lhe o agradecimento, dizendo devo-lhe a vida e para mais merecimento, convidou em sua casa e deu-lhe a filha em casamento. O duque disse exclamando, aí minha filha querida, tu és o anjo do lar, jamais serás esquecida, sereis esposa fiel de quem me salvou a vida.
Ela olhou para o conde e disse: somos iguais, se meus pais assim desejam, para mim nada direi mais, só sinto me separar dos meus extremosos pais. Depois dos jovens casados trataram então da partida, as lágrimas sentimentais ali não tinham medida, todos da localidade assistiram à despedida. O duque abraçou a filha, chorando lhe disse adeus: leva estes meus soluços em companhia dos teus, e deixa teus sentimentos para acrescentar os meus. Eu e tua mãe já estamos avançados na idade, talvez não teremos mais prazer e felicidade de te ver no lar, querida, sem a menor novidade. Mas Deus te acompanhará em toda a sua existência, ama a Deus, confia nele, confere obediência, nunca faças coisa alguma que te manche a consciência. A sua mãe terna veio, por sua vez, abraçá-la, os soluços maternais estavam lhe privando a fala, a ponto de não ter forças para também recomendá-la. Por fim se animou e disse: adeus, minha filha adorada, consolo das minhas mágoas nesta vida amargurada, não sei qual é a tua sorte longe de mim separada. Tenho os maus pressentimentos dentro do meu coração, que um dia chorarás sem ter-lhes consolação, Deus queira que seja falsa a minha imaginação. Vai com Deus que te defenda das tentações infernais, ama a Deus e a virtude, segue as lições dos teus pais, adeus até noutra vida, se nesta não te ver mais. Caro genro, disse o duque, atenda a santa união, a minha filha é digna de si por justa razão, seja esposo, pai e mãe de quem deu-lhe o coração. O genro assim prometeu e da mesma maneira fez, se ajoelhou mais Genoveva, provou que era cortês, e receberam as bênçãos ambos de uma só vez. Nisso foi entrando o bispo, que fez o seu casamento, e disse: não chore, princesa, tenha mais contentamento, que a sua felicidade está em seu pensamento. Deus reservou para si imensa prosperidade, mas não como muitos pensam, Deus é quem sabe a verdade, que as lágrimas renderam graças por essas felicidade. Predizendo essas palavras com arrogância e energia, fez todos os assistentes vacilarem o que seria, nelas tinham tal mistério que não se compreendia. O conde, sem mais detença, montou a jovem querida, Genoveva trêmula e pálida como quem perdeu a vida, seguiu com seus cavaleiros, foi dolorosa a partida. Seguiu para seu castelo nas margens do rio Reno, se o castelo era bem feito, mais invejava o terreno, todo mundo lhe esperava, do grande até o pequeno. Quando chegou Genoveva, todos os admiradores estavam ali para recebê-la, com aplausos e louvores, e as portas do castelo estavam enfeitadas de flores. Todos olhavam a princesa com bem curiosidade, lia-se no seu semblante inocência e castidade, tinha a beleza de santa cheia de afabilidade. Cumprimentou com ternura todos que estavam presentes, perguntou pela idade do mais pequeno inocente, como quem há tempo fosse vizinha daquela gente. Pediu depois ao marido que aumentasse o ordenado de todos os subditos, até do menor criado, e diminuísse o imposto que estava demasiado. Pediu com lágrimas nos olhos que amparasse os desvalidos, remisse os atribulados, consolasse os oprimidos, para que ele mais ela fossem de Deus escolhidos. Seus súbditos exclamavam: feliz a nação que tem chefes assim como esses, que transformam o mal em bem. Velho desejou ser moço para ajudá-los também. Viviam esses dois jovens na mais sincera harmonia, tudo ali era delícia, sossego, paz e harmonia, mas é custoso o prazer findar como principia. Assim como a luz do dia nas trevas se embaraça, também a felicidade é como um véu de fumaça, só se demora um instante enquanto o vento não passa. Um dia que os jovens estavam no seio da confiança, ouviram sons de trombeta sustenirem com vingança, nisso entrou um escudeiro dizendo guerra na França. Aí estão os cavaleiros que trazem ordem do rei, para seguir hoje mesmo, eu sempre pronto estarei. O conde lhe respondeu: só amanhã seguirei. Desceu e foi receber os distintos cavaleiros, expediu para seus domínios correios e mensageiros. No outro dia já tinham se reunido os guerreiros. Genoveva essa passou a noite toda em tormento, preparando o necessário, não descansou um momento, no seu semblante se via as setas do sentimento. O valente Sigifrói, já pronto para seguir, acenou aos cavaleiros, mandou tocar, reunir, já se esperava as trombetas dar o sinal de partir.
Depois chegou Genoveva, deu-lhe a lança e a espada, dizendo: com estas armas salva a pátria estimada e protege a inocência que é de Deus abençoada. Dizendo isto, atirou-se nos braços de seu marido. Coragem, minha Genoveva, disse o conde enternecido, seu coração também estava da mesma seta ferido. Sossega teu coração, já que o meu já descansa, eu deixo o meu intendente, que é de toda confiança, ele velará por ti com toda perseverança. Adeus, minha Genoveva, me abraça por despedida, brevemente voltarei, rogo a Deus por minha vida. Ao mesmo tempo as trombetas deram sinal de partida. Recomendou-se de novo, dizendo ao seu intendente: Genoveva, fica aí, seja-lhe obediente, confio em teu proceder, e seguiu rapidamente. Genoveva ficou só, carpindo a mágoa tiranda, chorando no seu silêncio, como quem se desengana, fazia penalizar a toda pessoa humana. Todas as tardes ela ia rezar no culto divino, pedia a Deus que o marido tivesse um feliz destino, sem saber que estava sendo traída de um assassino. Fazia vezes de mãe, boa e cariciosa para os doentes e pobres, era ativa e caridosa, os indigentes chamavam-lhe a nossa mãe carinhosa. Assim passou muitos dias, triste e amargurada, porque sem o seu marido, dizia ela, sou nada, quanto menos esperava, foi falsamente acusada. O intendente que o conde deixou como seu fiel tinha um coração de fera, tornou-se um lobo cruel, era um Judas nas ações, passou lições em Luzbel. Golo era o nome dele, um homem sem consciência, profanador da virtude, chefe da impaciência, desacreditava em Deus, zombava da providência. Por ser sutil em seus feitos, o conde não receava, tanto que recomendou a quem mais no mundo amava, sem prever que a luz do dia nas trevas se embaraçava. Depois que o conde seguiu, Golo perdeu os sentidos, trajava mais que o conde, oprimia os desvalidos, tratava os velhos vassalos com modos descomedidos. Genoveva não sabia de suas más intenções, brandamente lhe falava diversas ocasiões para mais orientá-lo nas suas obrigações. Golo olhava para ela sempre com mau pensamento, tanto que um dia arrojou-se, entrou no seu aposento, querendo assim desonrá-la com todo o seu atrevimento. Genoveva o repeliu com horror e desespero, escreveu para o marido, acusando o traiçoeiro. Antes de mandar a carta, foi acusada primeiro. Logo que ela escreveu, o infame suspeitou, quando Genoveva ia com a carta ele entrou, matou o próprio correio, tomou a carta e rasgou. Com palavras injuriosas caluniou a princesa, dizendo a senhora é falsa, desonrada sem firmeza, e escreveu para o conde e firmou com toda certeza. Dizia a nota da carta: senhor, a coisa está ruim, sua mulher lhe foi falsa e pretendo dar-lhe fim. Faz horror uma princesa tão boa tornar-se assim. Já mandou-me assassinar por um dos seus amantes, porém eu fui avisado, tomei sentido e cautela. O Senhor venha ou mande dizer o que faço com ela. Esse aqui não rimou, mas vamos ler de novo. Já mandou-me assassinar por um dos seus amantes, porém eu fui avisado, o Senhor venha ou mande. Tomei sentido e cautela dizer o que faço com ela. Esse aqui não rimou. Golo sabia que o conde tinha um bom coração, porém quando estava irado, dominado de paixão, era muito violento na primeira informação. A resposta desta carta demorou muito a chegar, devido a estar feita ao conde não encontrar, mas ele tinha certeza que ele mandava matar. Firmado em tal pensamento, duplicou a tirania, prendeu a jovem princesa, trancou-a numa enxovia, botou a chave no bolso e ia lá quando queria. Esta prisão se chamava a Torre dos Pecadores, nela estava Genoveva, cheia de mágoas e dores, desamparada de todos, quem era o riso das flores. Outrora, quando ela via, essa prisão tinha horror, ali os raios solares não davam luz nem calor, foi onde achou de interná-la seu cruel perseguidor. Assentada numa palha, já velha como retraço, de alimento tinha água, de pão só tinha um pedaço, estava privada de tudo ali da luz do espaço. Se vendo em tal tirania, achou-se necessidade de tomar Deus por testemunha de sua culpabilidade e dirigiu estas preces a um Deus de piedade.
Ó meu Deus, eis-me metida nas mais profundas entranhas da terra, onde sois vós, vedes misérias tamanhas, e todas as criaturas hoje para mim são estranhas. Ninguém no mundo conhece a minha grande aflição, mas vós, Senhor, conheceis, eu sou criminosa ou não, estais presente vendo a treva que cerca a minha prisão. Os meus extremosos pais não sabem do meu sofrer, ignora a minha sorte, não veem o meu padecer, o meu marido distante não pode me socorrer. Portanto, meu Deus, mandai-me, abri a minha masmorra, atendei a minha aflição, velai-me antes que eu morra, sem vosso divino auxílio não há mais quem me socorra. O bem-estar dessa vida de mim desapareceu, não é assim que se faz como quem tão feliz nasceu, o mais miserável ser é mais feliz do que eu. Se eu fosse uma camponesa, gozava mais regalia, via os prados verdejantes e a santa luz do dia, não estava na masmorra escura, medonha e fria. Lembrou-se então das palavras que o bispo profetizou na hora da despedida, quando dos pais se apartou. É esta a felicidade que Deus para mim reservou. Se assim permite Deus, aumentai os meus tributos nesse antro de espinhos cruéis e absolutos, no fim dos meus sentimentos, dai-me saborosos frutos. No mesmo instante sentiu o coração lhe dizer: tem coragem, Genoveva, terás que muito sofrer, mas Deus estará contigo para te favorecer. Para os homens és criminosa, para Deus é inocente. Nisto ela adormeceu e ficou tranquilamente com esta doce esperança gravada na sua mente. Assim passou 8 meses sem ninguém ir visitá-la. Só via um infame golo quando ia atormentá-la, dizendo: dou-lhe o perdão só depois que desonrá-la. Ela respondia sempre: antes prefiro a prisão. Morrerei nesta masmorra cheia de atribulação, porém sempre virtuosa com toda a reputação. Com poucos dias depois, foi mãe a primeira vez, porque quando seu marido seguiu não passou um mês, ela sentiu no seu corpo os sinais de gravidez. Foi dolorosa a aflição que ela se viu nesta hora, ter um filho em tal lugar, sem uma outra senhora, que fizesse o necessário a bem de sua melhora. Vem cá, meu querido filho, teu berço está nos meus braços. Nasceste nesta masmorra cheia de 1000 embaraços. Só Deus sabe para onde dirigirá nossos passos. Tua pobre mãe não tem aqui nenhum alimento, não tem camisa nem pano, só nos meus braços te aguento, aonde já não suporto a congelação do vento. Ao mesmo tempo disse: Deus é grande e tudo vence, esse filho que me deste é vosso, não me pertence, abaixo de Deus não há ninguém que o recompense. Bens vês, meu Deus, que aqui ninguém o vem batizar, eu não tenho quem o leve ao vosso divino altar, mas vossa misericórdia reside em qualquer lugar. Como eu creio fielmente em vossa santa redenção, eu batizo e vós consagrais para a vossa consagração, fazer com que ele seja herdeiro da salvação. Foi ver água natural sobre seu filho botou, com as palavras de Deus, justamente o batizou, com o nome de Benoni bem satisfeita ficou. Dias depois, Genoveva, estando um pouco descuidada, Golo entrou na masmorra como uma fera assanhada, dizendo: nossa questão hoje fica liquidada. Esgotei a paciência, não posso mais tolerar esta sua resistência em não querer me aceitar. Se não aceitar hoje mesmo, eu a mando degolar. Antes 1000 vezes morrer, Genoveva disse assim, do que praticar um ato que desmoralize a mim, desça o corpo à sepultura, triunfe a honra no fim. Golo olhou para ela e deu tudo por vencido, saiu e bateu a porta com talento desmedido, dizendo: agora eu me vingo, tu não vês mais teu marido. Ficou a jovem princesa lastimando a sua sorte, pedindo a Deus que abrandasse aquela fera tão forte, às tantas da noite soube que foi condenada à morte. Era meia-noite em ponto quando uma voz perguntava se ela estava acordada. Ela respondeu que estava. Quem era falava baixo como quem se intimidava. Justamente quem falava estava na confrontação de um certo respiradouro que arejava a prisão. Genoveva aproximou-se, deu-lhe a devida atenção. Genoveva perguntou com quem estava conversando, disse à esposa: sou Berta, que estou contigo falando, triste notícia lhe trago, e continuou soluçando. Sou Berta, aquela pobre que estava muito doente, e a senhora tratou-me como sua paciente. Se prepare para morrer com seu filhinho inocente.
Infelizmente, senhora, é hoje que vão matá-la. É esta a ordem do conde. Golo vai executá-la. Os carrascos já estão prontos para verem assassiná-la. O conde crê que a senhora, para ele, está desonrada, segundo a carta de Golo, a considera culpada, razão por que ordenou que a matasse degolada. Ordena que seu filhinho também morra desta vez, porque quando ele saiu, justamente neste mês, a senhora não mostrava sintomas de gravidez. Quando vi tudo em silêncio, saí sem ser pressentida para provar que lhe amo e lhe sou reconhecida, e se eu morrendo a salvasse, por si eu daria a vida. Confia em mim seu segredo, que eu guardo conveniência, não leve para o túmulo esta dor na consciência, talvez que possa mais tarde provar a sua inocência. Vendo-se a jovem princesa sem ter da vida a esperança, exigiu de Berta o preciso, porque tinha confiança, e escreveu para o marido por despedida e lembrança. Berta lhe deu o necessário, ela escreveu a preceito, parte do seu sofrimento, sem se arredar do direito, dizia a nota da carta mais ou menos desse jeito. Amado e querido esposo, brevemente tu terás certeza do que se deu, então te arrependerás. São estas as últimas linhas que de mim receberás. E sobre estas pedras úmidas e os ladrilhos gelados que te escrevo estas linhas, vendo os meus dias findados, quando voltares encontrarás meus ossos em terra tornados. Vou comparecer com Deus no seu justo tribunal, aonde a sentença é certa na vida espiritual, lá só se recebe o bem, não se saboreia o mal. Perante a Deus eu confesso que vou morrer inocente, só de ti levo saudade, te amo eternamente, e vos perdoo a sentença que me deste cruelmente. Mandaste matar teu filho, fruto do nosso amor, ele não sabe porquê, vai passar por essa dor. Golo, teu intendente, de tudo isto é causador. Não posso crer que tu sejas digno de tanta vileza, condenar uma inocente sem ter a plena certeza da origem de seus crimes, sem ouvir dela a defesa. Só mesmo teu intendente te arrojou em tal perigo, não cometas desespero, faz assim como eu te digo, procura calma precisa, não mata teu inimigo. Peça a Deus que abranda a fúria da tua ação sanguinária, por meio de ação divina e oração necessária, terás a absolvição, desta falta involuntária. Não mande matar o Golo, perdoa este desgraçado, é bastante que ele fique preso depois de julgado, por minha causa não quero ver seu sangue derramado. Perdoa também os homens que mandaste dar-me fim, se eles não fossem obrigados, jamais fariam assim, eram capazes de morrerem, perderem a vida por mim. E quanto a esta mulher que me fez a caridade de entregar esta carta com toda a fidelidade, não deixe ela passar nenhuma necessidade. Adeus, meu querido esposo, vou para a eterna morada, aceite ainda um abraço de quem se vê desprezada, Genoveva de Barbante, que já foi e não é mais nada. Depois da carta fechada, disse a Berta que entregasse ao conde unicamente, logo que ele chegasse, e a outra qualquer pessoa por forma alguma mostrasse. Confio perfeitamente que hás de fazer assim, como não tenho que dar-te, te dou este transilim, em recompensa das lágrimas que tu derramas por mim. Tu és a única pessoa que faz parte em meu sofrer, te retiras antes que venha alguém a vos ofender. Ama a Deus, honra a virtude, deixa-me aqui só morrer. Apenas Berta saiu, 10 minutos não passaram, Genoveva estava orando, viu que 2 homens entraram, um deles com uma luz, a ela se apresentaram. Disse um dos tais, nós vamos, que é tarde o tempo passa, o que tem de se fazer, é bom que cedo se faça, leve seu filho também, que a coisa não está de graça. Genoveva obedeceu, humilde e obediente, com o seu filho nos braços, seguiu dolorosamente, disposta para morrer com seu filhinho inocente. Ela nada perguntou, visto já saber de tudo, seguiu com os 2 sequazes, cada qual mais carrancudo, acompanhava os 2 homens, um cão bonito e felpudo. Passaram um subterrâneo, adiante abriram um portão, depois apagaram a luz e seguiram em direção da montanha onde havia de ser a degolação. Era uma noite de outono, um vento forte soprava, fazia bastante frio, a ventania aumentava, resplandecia as estrelas, a luz um pouco baixava.
Quando chegaram à montanha onde havia de ser a sentença executada, Genoveva ouviu dizer: se ajoelhe com paciência, se apronte para morrer. Disse o tal do Conrado: dê-me o seu filho primeiro, sustente a mulher Roberto, vamos com isto ligeiro, mata-se o menino logo e ela por derradeiro. Quando Genoveva viu que o carrasco agarrou no braço do seu filhinho, no seu seio apertou, com uma força desmedida, se lastimando, exclamou: meu Deus, salvai o meu filho, atendei sua inocência. Vede, meu Deus, que esta cena dói em toda a consciência. Disse o carrasco é perdida toda a sua resistência. Dei-me a criança, senhora, não tem que chamar por santo. Cruéis, disse Genoveva, já toda banhada em pranto. Tenham dó desta criança, pois eu não mereço tanto. Bem sabem que este inocente crime algum não cometeu, nem conhece porque morre, a vocês não ofendeu. Atendam à lamentação de quem tão feliz nasceu. Se eu mereço, me matem, levem meu filho a meus pais, ou deixem ele mais eu nestes bosques infernais, que juro por Deus eterno, das brenhas não saí mais. Olhem que sou a esposa daquele nobre senhor. Estou de joelho em vossos pés, por causa de um traidor. Em nome de Deus suspendam este ferro vingador. Vocês que disto conhecem, tenham de mim piedade. Meu sangue grita vingança para toda a eternidade. Quem derramá-lo por certo, não tem mais tranquilidade. Disse Conrado por isto, a minha alma não responde, eu estou cumprindo uma ordem que veio não sei de onde, eu cumpro a ordem de Golo, o Golo a ordem do conde. Toda ordem não se cumpre devido a esta consequência. Quando a sentença é dada sem ter do crime ciência, a gente relaxa a ordem, descarrega a consciência. Tenha compaixão de mim e do meu filho inocente, até as estrelas são testemunhas do presente, por mim pedirão vingança a meu Deus onipotente. O vento agitando as folhas a vocês causará medo, nunca mais terão descanso na sombra de um arvoredo. A natureza estremece, denunciando o segredo. Conrado, disse Roberto, não posso mais me conter, me espedaça o coração, se esta mulher morrer, matamos Golo, mas antes deixamos ela viver. Disse Roberto, é impossível, nós não podemos salvá-la, Golo exige os olhos dela, já vê que convém matá-la, pelo contrário ela vem pelas matas, ele vem pelas matas procurá-la. Tornou Roberto, ela jura, destas matas não sair, leva os olhos do teu cão que ele não vai conferir, sabendo que ela morreu, não tem mais que perseguir. Pois bem, recebeu Conrado, vamos salvá-la, Roberto, mas é preciso deixá-la em um lugar mais deserto, porque se Golo souber, estamos perdidos por certo. Num grande bosque horrendo, montanhoso sem segundo, deixaram ela e o filho naquele abismo profundo, onde nunca tinham ido gente alguma deste mundo. Golo nem, depois de a terem deixado, nessa horrenda solidão, se retiraram os dois homens, adiante mataram o cão, tiraram os olhos e levaram, cumprindo assim a missão. Golo nem quis ver os olhos, disse que se retirassem e se quisessem viver, em tal coisa não falassem, seguissem para bem longe e ali mais não se tornassem. Ficou então Genoveva, sozinha sem alimento, sujeita às feras bravias, a chuva, o gelo e o vento, a fome e a sede, mas tudo sem ter nenhum aposento. De manhã caiu a chuva, ela então foi procurar uma furna cavernosa que pudesse se abrigar, e ao mesmo tempo frutos para se alimentar. Nenhuma e nem outra coisa não foi possível obter, chorava o lírio com fome, que só faltava morrer, ela mastigou raiz, deu para o filho comer. Trepou-se numa árvore vil por uma felicidade, um rochedo no qual tinha uma tal concavidade, que cabia a 3 pessoas se houvesse necessidade. Ali se abrigou da chuva e do vento penetrante, perto do rochedo tinha uma fonte importante, fez da caverna morada e consolou-se bastante. Graças a Deus, disse ela, já estou em melhor estado, mas a fome a devorava muito mais por outro lado, só mesmo Deus dava jeito que já tinha preparado. Minutos depois ouviu, passadas no arvoredo, era uma corça que vinha em procura do rochedo, ela julgou ser um lobo, ficou com bastante medo. A corça vinha em procura da sua antiga morada, chegando entrou e deitou-se sem ter receio de nada, como que fosse uma cabra por Genoveva criada. Louvado Deus
uma cabra em vez de um lobo ruim, vou ver se ela tem leite para meu filho e para mim. Tinha tanto que em cabra nunca ela viu tanto assim. Foi ver se ela aceitava o filho mamar no peito, só faltava era dizer, pode mamar que eu aceito. Mamou a satisfação, a corça mesmo, deu jeito. Tinha tanto leite a corça que o Uber estava doído, não teve quem desleitasse, julgava ter sucedido, que os cabritinhos dela os lobos tinham comido. Na mata achou umas frutas boas para se comer, das cascas ela fez cuias com as quais pôde obter meio de tirar o leite da corça para beber. Todos os dias essa corça saía, porém voltava. Quando ela não dava leite, Genoveva procurava frutas, raízes no mato e assim se sustentava. Quando o vestido acabou-se, por felicidade achou um carneiro que o lobo feriu, porém não matou. Com a lã dele ela fez uma capa e se embrulhou. Assim passou 7 anos desterrada sem defesa. Ali ensinou ao filho a amar a Deus com certeza e conhecer mais ou menos os seres da natureza. Tratemos também do conde, do seu mau procedimento. Quando recebeu a carta, tornou-se sanguinolento, mandou matar a mulher naquele mesmo momento. Mas dias depois chegou um distinto oficial de confiança do conde e disse: o senhor fez mal, mandar matar a princesa sem ter a prova legal. O conde mostrou-lhe a carta que Golo tinha mandado. Lhe disse um oficial: o senhor está enganado. Golo é mais falso que Judas e em tudo é desgraçado. Mande logo uma estafeta ou outro homem qualquer suspender a tal sentença, dê o caso no que der. Não creia sem que primeiro ouvisse a sua mulher. O conde, sem mais detência, escreveu nesse sentido. O estafeta seguiu, porém tudo foi perdido. Voltou tristonho dizendo que ela já tinha morrido. Desta vez sentiu o conde na consciência um espante, partiu com seus cavaleiros, penalizado bastante. O seu herói e pensamento não descansava um instante. Nos primeiros povoados que ele determinava, o povo todo sabia, chorando o cumprimentava. Na crueldade de Golo só era o que se falava. O conde saudava a todos daquela localidade. O castelo nesse dia estava em festividade. Golo veio recebê-lo bem contra a sua vontade. Perdeu todas as ações, pavor em si não cabia. Quando viu seu soberano, em vez de falar tremia. As setas da falsidade no seu semblante se via. Golo dizia que o conde já tinha tido mau fim, sem dúvida morreu na guerra, fica o castelo para mim. Quando ele não esperava, ouviu o som do clarim. O conde deu fé de tudo, disse à força que tomasse as saídas do castelo, para que ninguém passasse, até o dia seguinte, quando ele determinasse. Pediu as chaves a Golo e ao mesmo tempo entrou no quarto de Genoveva. Felizmente ainda achou tudo em sua boa ordem, da forma que ela deixou. Viu muitas notas de cartas que Genoveva escreveu para o conde, cujas cartas ele nunca recebeu. Nisto foi entrando Berta com uma carta e lhe deu. Tendo recebido a carta, leu com toda a perfeição. Ele ia lendo e as lágrimas, nascidas do coração, iam banhando o papel em toda a sua extensão. Depois da leitura finda, Berta disse o que queria. O conde disse: eu o mato logo que amanheça o dia. No mesmo instante lembrou-se do que a carta dizia. A carta dizia assim: olha, não mates ninguém. Evite quanto puderes derramar o sangue de alguém. Perdoa teu inimigo que eu perdoei também. Ele aí pensou um pouco no que devia fazer, se atendia este pedido ou deixava de atender. Afinal disse: eu não posso deixar de me comover. Mandou que eu o trouxesse e depois o interrogou. Golo falou a verdade, dizendo o que se passou. Vendo que estava perdido, desta forma se acusou. Sua esposa era inocente como os anjos lá do céu. Eu pretendi desonrá-la como traidor e réu. Tentei manchar a candura do mais sublimado véu. Como não pude vencê-la, perdi toda a confiança, mandei prendê-la e depois matei ela e a criança, mas ela não lhe foi falsa, nem mereceu tal vingança. Depois que o conde ouviu a horrenda acusação, mandou um policial o remeter na prisão, retirou-se para seu quarto, nada mais deu atenção. Isolado no seu quarto, a nada mais deu saída, pensando na inocência da sua jovem querida. Sua tristeza era tanta que quase termina a vida.
Seus amigos se ajuntavam para ver se o distraía, ele sempre taciturno, cheio de melancolia. Quanto mais o consolavam, mais o tormento crescia. Mandou procurar depois, com muita calma e cuidado, o corpo de Genoveva, aonde estava enterrado, para chorar os seus restos e viver sempre ao seu lado. Não foi possível encontrar o lugar que tinha sido Genoveva sepultada, visto ela não ter morrido, e os homens que a levaram tinham desaparecido. Com esta notícia, o conde levantou-se ainda mais, ordenou fazer por ela atos cerimoniais, já que não teve o prazer de ver seus restos mortais. Mandou fazer a preceito na igreja um monumento em memória da esposa de alto merecimento. Todos os dias ia lá renovar seu sentimento. Assim passou 7 anos tristes separadamente, fazendo preces a Deus, pedindo chorosamente que Deus o favorecesse como Pai onipotente. No fim dos quais seus amigos o chamaram para a caçada, pedindo que distraísse naquela vila isolada. Ele foi para fazer o gosto dos seus amigos e mais nada. Seguiu com os seus vassalos, quando nas matas chegaram, os cães não perderam tempo, pelas matas se internaram. Os caçadores também diversos pontos tomaram. O conde, por sua vez, estando tomando sentido, um dos cães passou ladrando, correndo descanso sofrido. O conde saiu trilhando para ver o que tinha sido. O cão perseguia a corça que velozmente corria, em procura da caverna que Genoveva assistia. O conde saiu trilhando, porém de nada sabia. A corça chegou, entrou, muito cansada deitou-se. Minutos depois o cão da caverna aproximou-se. O conde apressou os passos, pouco tempo demorou-se. O conde, achando a entrada, entrou na caverna escura. Em vez de caça, encontrou uma humana criatura, magra, pálida como a morte, se horrorizou da figura. Ele pulou e lhe disse: se és criatura humana, venha cá na claridade, sai da caverna tirana. Genoveva obedeceu àquela voz soberana. Quando ela saiu, o conde ficou logo atordoado, perguntou quem era ela, de longe todo assustado, como se fosse um fantasma que o tivesse assombrado. Disse ela calmamente: eu sou a tua consorte, a tua fiel esposa que condenaste à morte. Vivo milagrosamente desamparada da sorte. Com estas frases o conde ficou impressionado e, em vez de tranquilizar-se, se viu mais atribulado, julgando ser o espírito de Genoveva a seu lado. Espírito de minha esposa, tens razão de me acusar, o vosso sangue inocente que eu mandei derramar. Sem dúvida foi neste bosque que te vieram matar. Por certo, nesta caverna que o teu corpo sepultaram e os teus restos cruentos do túmulo se agitaram, pedindo justiça a Deus, contra mim se revoltaram. O teu espírito se irrita, pedindo ao reto juiz vingança para o meu crime, que injustamente fiz. Volta, bem-aventurada, roga por este infeliz. Sigifrão, querido esposo, deixa de te atribular. Eu sou tua Genoveva, que estou neste lugar, rendendo graças aos homens que vieram me matar. Entretanto, o conde ainda não tinha voltado a si. Horrorizado lhe disse: eu não posso crer em ti. Quem morreu há 7 anos não pode viver aqui. Ela mostrou-lhe o anel que ele tinha lhe dado, no qual anel o retrato do conde estava gravado, dizendo: enquanto for viva, tu tens de ser-lhes lembrado. O conde voltou a si, por ela assim está dizendo, precipitou-se aos seus pés, chorando e se maldizendo, lamentando sua esposa, quem foi quem estava vendo. Quem era tu, minha esposa? Postrando em seus pés dizia: não sou mais capaz de ver a luz que nos alumia. Meus olhos merecem ser privados da luz do dia. Genoveva, teu esposo, foi quem te mandou matar. O vosso santo perdão sou incapaz de alcançar. Disse ela, tua esposa nunca deixou de te amar. Aceite agora um abraço de quem há tempo perdeu-se. Bem sei que te iludiram, mas minha fé não rendeu-se. Estou assim porque de falso nem mesmo Deus defendeu-se. Nisto chegou o menino que ali presente não estava, com umas frutas nas mãos e raízes que cavava, comendo com apetite, era em que se sustentava. Ficou bastante espantado em ver um homem vestido. Genoveva disse a ele: vem cá, meu filho querido, este é o vosso pai e de tua mãe o marido.
Disse o conde: vem, meu filho, abraça teu pai ingrato, por minha infelicidade vos dei tão grande maltrato. O filho não tinha dúvida, era seu fiel retrato. Foi dar parte aos vassalos com a maior violência. Quando os vassalos souberam, renderam-lhe obediência, dando-lhe 1000 parabéns e graça à providência. Mandou logo um cavalheiro a toda pressa seguir, dar notícia no castelo e as alviçaras pedir, e trazer o necessário para Genoveva ir. Quando a notícia vagou que Genoveva era vivo, o povo se agitando aclamava em voz altiva: graças a Deus ainda vive a nossa mãe compassiva. Todos os seus súditos seguiram no mesmo instante, com tudo que era preciso para a condução brilhante. Admirava quem visse o cortejo triunfante. O conde estava esperando que a comitiva chegasse, justamente o preciso, para Genoveva trajar-se. Pelo contrário, a princesa não podia apresentar-se. Na tarde do mesmo dia, com toda a dignidade, foi Genoveva exaltada, com honra e prosperidade. Todos aclamaram seu nome por tanta felicidade. Ela, seu filho e o conde em um carro se sentaram. A força ia de um lado e os mais acompanharam. Já bem perto do castelo, os assassinos chegaram. Os dois que foram matar, que viviam desterrados, se aproximaram do carro e pediram ajoelhados justiça para seus crimes. Ambos foram perdoados. Cresceram as aclamações com um prazer resoluto. Foi enfeitado o castelo, que ainda estava de luto. 10 anos consecutivos não se pagou mais tributo. Gollum ficou na masmorra, para ele não teve jeito. Nela morreu de desgosto, pagou o que tinha feito. O traidor, quando ganha, já tem perdido o direito. Ficou Genoveva sendo mais do que já tinha sido, doutrinando seu filhinho, zelando por seu marido. São triunfos da virtude, o mal foi submergido. Do alto ao baixo da vida, Genoveva conhecia, viu da sorte a crueldade, dos estúdios espelho a tirania, da falsidade a vingança, do bem-querer a alegria. Jamais deixou de remir quem estava em necessidade. Morreu já muito velhinha, não me recordo a idade. Viu os netos dos seus netos, sem a menor novidade. No templo de Genoveva, o conde deixou gravado o retrato dali do filho, a corça do outro lado. Quem os visse havia de ter recordação do passado. É uma linda história, emocionante.